Eu fico fascinado, o pastor tem uma habilidade muito grande para discorrer o assunto, né? Vamos dizer assim, ele dá uma amplitude ao assunto e passeia e faz até coisas que são, vamos dizer assim, curiosas, que despertam na gente curiosidade e até riso com essa questão aí da igreja dos outros e tal. Mas a pergunta não foi nada disso, pastor. A pergunta é simples e rápida e direta. Jesus participou de alguma instituição religiosa na Terra ou mandou a gente participar? Essa pergunta é bem fechadinha. Mandou você congregar. Jesus mandou você ter um padre, um pastor sobre a sua vida. Quem é seu líder espiritual? Você está debaixo de uma autoridade espiritual ou você desconsidera, desconhece uma autoridade espiritual sobre sua vida? Você tem um pai de santo que cuida dos orixás por você? Você tem um Buda sobre você? Você tem um bispo que é seu pastor? Você tem um pastor evangélico que lhe ensine alguma coisa sobre a Bíblia, que lhe faça participar da comunhão? Ah, mas Jesus nunca participou de nenhuma igreja. Como não, se ele é a cabeça da igreja? Porque a igreja de Jesus não é igreja. Ele é a cabeça da igreja, ele não é a cabeça de igreja institucional, não. Ele é dono do cartório, pastor. Quando vamos misturar, porque ele é dono da igreja orgânica que eu falo. A igreja lavada e remida, não é a igreja institucional. Agora, quando o senhor fala isso, parece que está misturando a igreja institucional com a igreja, que é a igreja que ele lavou e remiu. Ele é a cabeça daquela. Dessa aí é o Macedo, que é da Universal, o Fanini era da Batista, esse que morreu agora e foi tarde, era da Davi Miranda, era da Deus e Amor. Tá certo? Agora, ele não é a cabeça de nenhuma dessas institucionais. Quando a gente fala de Jesus, eu penso que a gente fala da igreja que ele lavou e remiu, que ele é a cabeça. Que somos nós, pelo que eu entendo, as pessoas. Tá Ô certo? Rubens, O pessoal confunde, pastor. aonde estão as pessoas que são verdadeira igreja espiritual? Eu penso que está em várias partes do planeta, mas só o Criador sabe, né? Eu não saberia dizer. Elas estão. Alô, alô. Tá ouvindo aí, Rubens? Estou te ouvindo, Roberto. Tá ouvindo? Boa noite a todos que estão aí ouvindo a gente aqui, cara. É o seguinte, o que o Rubens está perguntando é se essas igrejas que o Rubens está perguntando aqui, cara, porque o conversa está se rendendo muito, está se prolongando muito, se elas estão nas escrituras sagradas. É isso que ele está querendo perguntar, cara. Não, eu estou dizendo o seguinte, Roberto. A questão é a seguinte. Ó, por exemplo, Roberto, o pecador, ele quer seguir Jesus, ele quer obedecer a palavra. Ele quer fazer o que é bom para Deus. Foi até o que norteou o princípio da conversa. Então ele quer fazer o que Jesus fez ou mandou fazer. Aí a pergunta é, Jesus participou de um clero religioso institucional neste planeta? O judaísmo, qualquer religião que exista, participou de algum? Ou ele não participou de nenhum? Ele mandou a gente participar de um desses? Eu não estou perguntando se ele mandou participar da igreja que ele é cabeça. Eu estou perguntando se ele mandou participar de uma instituição religiosa. O pastor falou no começo que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ele falou logo no começo da conversa, eu prestei atenção. Mas agora falou que a pessoa tem que ter uma cobertura espiritual, não sei o que espiritual. Citou até as religiões que tem o Buda, que tem. Então, quer dizer, eu não entendi, porque uma hora apareceu que só há um mediador mesmo. Ah, se eu quero estar perante o tribunal e preciso estar, eu vou construir o quê? Um advogado, é meu mediador, entre o juiz e eu, a minha causa. Mas se eu quero ir para o céu e eu tenho mediador que é Jesus, eu pergunto, cadê o papel do pastor, o papel do Buda, o papel do guru ou do pai de santo? Tá certo? Se no começo foi só o mediador que foi o assunto. Mas a questão agora não é nem essa, aí entrou de lambuja. A questão é, eu vou obedecer a Jesus. Tá bom, eu quero seguir Jesus. Jesus participou de alguma instituição na Terra, uma instituição humana feita por humanos na Terra? Ah, que ele é cabeça da igreja, mas aí parece que o pastor está falando que ele é cabeça da igreja institucional. Mas peraí, um assunto é um assunto, outro assunto é outro assunto. O assunto que eu puxei não é da igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu estou falando daquela igreja que qualquer pessoa, até eu, posso ir no cartório amanhã, chego lá, lavo uma ata, pago lá R$200 e abro a minha representação de Cristo na minha casa, na minha garagem. E eu duvido que a lei não vai me deixar abrir. Eu duvido, pastor, que o tabelião vai chegar para mim e dizer assim, você tem curso de teologia? Ele vai dizer, você tem R$200 para pagar a ata? Eu vou dizer, tem, está aqui, ó. E eu vou abrir minha igreja amanhã. É dessa igreja que eu estou perguntando.
Se o Jesus mandou, porque a Batista existe hoje, existe há muito tempo, desde os anabatistas, desde que Calvino, desde que ele, que não era nem nada evangélico nem religioso, era apenas um ditador, né, na Alemanha, em Genebra, desde que ele acabou arrasando com os anabatistas, que eram as pessoas camponesas e fracas da época, e que os anabatistas se revoltaram, e que os batistas, né, deixaram os anabatistas na briga deles e foi fazer só a parte de clero religioso, né? Desde essa época, que a Batista foi fundada, e no Brasil ela veio para cá, para Santa Bárbara do Oeste, e um dia ela se institucionalizou aqui também. Mas do mesmo jeito que a Batista se institucionalizou aqui no cartório, eu também posso amanhã abrir a igreja dos Rubenitas. Eu vou no cartório amanhã, igreja cristã dos Rubenitas, vem adorar a Deus. A lei vai me autorizar. E eu duvido que o tabelião vai me pedir algum documento de curso de teologia. Eu duvido. Agora, se o pastor puder me desmentir e disser que o tabelião vai requerer isso, ou que eu não vou conseguir registrar a igreja, eu me calo. Só que a pergunta é essa: Jesus mandou eu participar de uma dessas igrejas, que qualquer pessoa pode abrir no cartório? Já que o direito de culto no Brasil é livre, desde que você tenha a sua documentação, já até apoia. O governo até apoia, porque já tem vários impostos que você... É essa que eu pergunto, pastor. Entende? A institucional, se Jesus um dia participou de alguma dessas, ou se mandou de participar. Posso falar? Obrigado. Tá ouvindo? Falar? Pode não. Ok, vamos lá. Parece que está muito difícil para o Rubens entender o que eu estou dizendo, mas eu vou recapitular calmamente. Vamos lá. Ele está querendo saber se Jesus participou da Igreja Batista. Ora, se Não, qualquer uma. Qualquer uma. Eu vou falar agora. Vamos lá. Agora é minha vez. Não existia nenhuma das igrejas, inclusive a católica não existia. Como é que você está me perguntando se Jesus mandou você participar de uma igreja dessas? Elas não existiam ainda. Jesus disse: eu sou a igreja. Se o Rubem vai abrir a igreja dos Manduelites dele lá, o direito que ele tem. E pode usar o nome de Jesus, claro, porque o nome de Jesus não é uma patente particular. Jesus é nosso. Jesus é todo mundo. Mas ele é de qual igreja? Qual igreja que é certa? Veja bem, eu sou um jogador de bola, eu jogo futebol no Bahia, inclusive deu de 6-0, maravilha, né? Parabéns pro Bahia, tá? Ok, tá. Aí eu jogo lá no Bahia e a seleção brasileira vai me convidar para jogar na seleção brasileira. Vem cá, mas você é de qual time? Você é da seleção brasileira ou você é do Bahia? Você é do time lá da Espanha ou você é do Brasil? Qual é a sua seleção? Qual é a certa? Qual é a verdadeira? Qual é o melhor futebol? É o espanhol? É o francês? É os alemães que ganharam a Copa do Mundo? Você é um jogador de futebol formado em que escola? Lá em Dias d'Ávila, jogando lá no Baba. Quem foi que lhe formou? Você tem um diploma de jogador? O cara não tem porcaria nenhuma, mas o cara tem habilidade. Existe uma instituição, existe Deus. Deus é a instituição. Essas igrejas, títulos denominacionais, eu disse desde o começo, não tem nenhum credo de salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Agora, o perigo não é quem está dentro da religião. O perigo é quem está tentando desqualificar as religiões. Porque eu me preocupo tanto em falar mal da Igreja Católica, sendo que a Igreja Batista tem um monte de erros. Eu me preocupo em falar mal da Igreja Assembleia de Deus, sendo que a outra igreja lá também tem erros. Sabe onde é que não tem erro? Na palavra. Eu estou aqui falando desde o começo, quem salva é a palavra. Não sou nada. Jesus não dá mais a Igreja Católica? Claro que não. Jesus não mandou ninguém para a igreja católica, Jesus não mandou ninguém batizar criança, Jesus não mandou ninguém comer hóstia, Jesus não mandou ninguém comer pão, Jesus não mandou ninguém para os batistas, nem para nenhuma igreja. Jesus disse, porque eu não mandei, eles foram, eu não mandei falar, eles falaram: eis que vos darei losna de comer e fel de beber, porque os pastores saíram de Israel e contaminaram toda a terra. Profecia de Jeremias, é profecia futuro. Agora, pastor, se as igrejas não existiam, eu gostei que o senhor falou isso, porque pastor não gosta de falar isso. O senhor está de parabéns, o senhor abriu o jogo. As igrejas não existiam na época do Salvador. Não tinha igreja. Pergunta é, não foi ele que criou a igreja institucional? Quem criou, se não Constantino? Não, você está misturando espiritualidade com história. Você tem que, ou você questiona história ou espiritualidade. Ou você é católico.
e saber o que você é. Porque você. As igrejas que o senhor falou, que são institucionais, que não existia, eu concordo, não existia mesmo. Mas é difícil meu pastor confessar isso. Porque os pastores, a maioria, pastor, a maioria, não estou dizendo que é o senhor, gosta de dizer que aquela igreja que Jesus ia, que era no templo, era uma igreja evangélica, que tinha culto lá dentro. Que lá dentro tinha cadeiras para as pessoas sentarem e assistir o culto. Os pastores gostam de fazer isso com o povo, eu sei que eu já fui na igreja evangélica. De dizer, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, dizendo que era o templo judaico, que nem sequer existia, porque Salomão não tinha nascido. E templo judaico. Pastor, aquele templo que Jesus frequentava, não era templo da religião judaica, pastor? Quando o salmista Davi diz, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, o templo judaico já existia, porque Davi é filho de Salomão. Salomão é pai de Salomão. Então, Davi, Salomão e todos os outros já são bem depois. Deus institui a congregação de Davi, o tempo de 30 anos, saindo do Egito, com Moisés, com Josué. Depois é que vem Davi, que vem Salomão e os demais. A instituição judaica ela vem dos primórdios, ela vem desde o começo. Você vai conhecer Abraão no começo servindo a Deus, o Abraão oferecendo sacrifício ao Senhor. Não existia Judá, pastor. Judá é filho de Jacó. Não existia Judá como existia o judaísmo sem Judá. Não era judaísmo. Pastor, a questão é envolvendo Davi. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos a Jerusalém, porque em tuas portas estão os templos de Deus, nos seus chãos estão os tronos reais. Não tinha nada de templo ali, pastor. Eu li o Salmo. Não é alegria quando disseram vamos à igreja, não. Os pastores falam que é alegria quando disseram vamos à igreja. Igreja? Ele não está falando nem de igreja, ele está falando de Jerusalém, pastor, no Salmo. Cidade de Jerusalém. Rubens, deixa o pastor explicar essa parte aí que... Rubens, eu vou me embora. Meu tempo estourou. Mas eu não tenho mesmo, porque o senhor não quer entrar nesse assunto, pastor. Eu ia falar do dízimo agora. Não, porque você está misturando tudo. Você quer falar de igreja. Eu quero aprender, o senhor me ensina. Mas não dá rodeio, o senhor fica dando rodeio para me ensinar. Eu quero aprender de forma penada. O senhor me ensina, mas sem falar de futebol, de outras coisas. Fala o que eu estou perguntando, que aí o senhor me explica. Aí eu entendo, pastor, porque até agora eu sou tão burro. Eu não consigo entender. Se eu conseguir entender, pastor, eu vou me salvar. Mas se eu não entender, eu vou me perder. Eu preciso que o senhor explique, mas sem dar rodeio e mostrar que tem grandes conhecimentos. É só falar o que é, o que não é, entende? Aí eu vou entender. É que eu sou meio burro, pastor, não tenho estudo. Eu peço estudo. Oi. Vamos com calma para poder a coisa, senão fica complicado até de entender, né? Vamos com calma aí. O pastor ele tem, como é que diz? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar 3 minutos para cada porque fica até mais, né? Tá pouco ou tá muito? Tá bom? Tá bom. Ih, pastor. Tá ótimo, não, tudo bem. Para poder, porque assim, 3 minutos eu falo, 3 minutos tu fala, porque aí fica fácil fica resposta de cada um, eu vou dar agora do direito, Rubens, do pastor, da resposta do pastor, tá ok? Tá bom. Concorda aí? O pastor quer falar? Ok. Ô Rubens, para eu poder falar, eu quero saber qual é a sua religião. A religião minha eu aprendi em Tiago. A religião pura e imaculada perante o Pai é esta que está no céu, atender o órfão, a viúva necessitada e abster-se das corrupções do mundo. Eu só faço isso, eu aprendi só isso. Certo. Você participa de alguma instituição social? Você faz algum trabalho social? Não, hoje não participo nenhuma. Eu fui vereador, mas era emprego, né? Eu não participo de nada hoje, só fico em casa só. Eu acho assim, você deve fundar uma instituição social, até porque se você quer praticar a religião de Tiago, cuidar de órfão, de viúva, você até para isso você precisa estar credenciado para isso. Mas aí eu posso, não, mas não é filantropia não, legalizado, não é eu, minha pessoa, homem, gente. É eu mesmo, posso. Próxima coisa que eu Vamos fazer o seguinte, vamos lá. Eu respondi. Eu sei, entendeu? Eu vi que ele perguntou, realmente, tá certo. Mas deixa ele concluir, vou dar 3 minutos para o pastor falar, depois que ele fizer a pergunta, tudo direito. Aí ele vai, aí você vem e responde, porque senão fica baralhando de novo. Pastor, continua, pastor. Ok. Veja bem.
Bacana. Pode ir. Ok, misturou assim muita coisa, o assunto foi misturando. Ó, o judaísmo não vem de Judá. O judaísmo, o povo hebreu, os descendentes de Abraão, como você, hoje, eu estou falando do judaísmo porque é a linguagem de hoje. Hoje, quando você fala das crenças do povo hebreu, do povo da Palestina, dos descendentes de Abraão, o nome hoje é Judá, que é um filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, tá? As 12 tribos de Israel são filhos de Jacó, e um deles é Judá. Então, quando você fala das religiões judaicas, você está falando do nome dado. Por exemplo, quando você fala das religiões afrodescendentes, você está dizendo que são as pessoas que usam a religião que vieram da África, candomblé, quimbanda. Então, para resumir, você é afrodescendente. Quando eu digo judaísmo, eu estou dizendo os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão caminha para oferecer um sacrifício no Monte Moriá. Lá ele chega, quando ele chega lá em cima, ele oferece seu próprio filho, era um culto oferecido. Quando fala do templo, o templo que o salmista fala é a casa construída quando Moisés sai do Egito, é construída a arca da aliança, é feita uma cabana de pano, e ali eles tinham o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, a lâmpada do Senhor, eles tinham culto, eles tinham o altar, eles tinham toda o material de culto andando pelo deserto, eles tinham. Então, quando o salmista fala daquilo, ele está falando da hora do culto deles, e judaísmo porque é a palavra contemporânea, a ortodoxia da palavra. Se você for estudar a palavra, é os hebreus, é os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim. Então, agora, a pergunta seria: Jesus mandou eu participar de judaísmo, de igreja batista? Não, Jesus não mandou ninguém ir para a igreja nenhuma, porque ele é a verdadeira igreja. O tempo aí, o pastor Rubens agora. Eu concordo plenamente com o pastor, e eu gostei. O pastor, até você pode achar que eu estou sendo assim rude com o senhor me perdoe, eu sou meio isso, eu não tenho muita educação mesmo. Mas eu gostei, porque você falou uma coisa que eu também entendo assim, entende? A igreja, o Salvador, ele não mandou ninguém para nenhuma outra. Se ele mandasse, eu até iria, mas ele não mandou, a verdade é essa, né? Então, eu perguntaria ao pastor umas 3 perguntazinhas e deixaria o tempo para o pastor responder de 3 ou 10 minutos que ele quisesse, ou que ele pudesse responder, né, sobre essas questões. Sobre isso ele já respondeu e me deixou bem feliz com a resposta, de que não precisa realmente, que Jesus não mandou ir para a igreja. Se eu quero obedecer, ainda vou obedecer do que ele mandou. Ele diz: e nisso todos conhecereis que sois meus discípulos. Se for da Assembleia, não. Se andar com a Bíblia debaixo do braço, não. Se for para a igreja, não. E nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Então eu tenho ficado com essas palavras que eu vi de Jesus, porque eu prefiro obedecer a ele. Eu vou fazer a primeira pergunta, pastor, se eu quiser até anotar. É possível obedecer o bíblico que é ensinado? É bíblico, irmão, tem que fazer. É possível obedecer o bíblico e ao mesmo tempo obedecer Jesus? Ou se obedecer o bíblico, teremos que ser uma hora olho por olho, dente por dente, e outra hora alguém que obrigar a gente a caminhar 1 milha, a gente caminhar 2. É a primeira. A segunda, o templo, o pastor já falou, era templo da região judaica, já deu uma aula, explicou que a região judaica era antes, tá certo? Que não era essa região. A outra pergunta, pastor: o senhor pregaria na igreja do senhor, por exemplo, um sermão temático sobre quem comprou Jesus? O senhor já pregou sobre quem vendeu Jesus? Sim, Judas. Agora o senhor pregaria sobre quem comprou Jesus? E a terceira, pastor: quem veio senão para matar, roubar e destruir? O tempo é livre por mim, pode pegar meus outros 3 minutos, fazer 6 ou 9. Já está passando para ele, Rubens, já? Recapitulando a primeira pergunta. É possível, eu já ouvi muito de sermão evangélico, é bíblico, irmão, isso é bíblico. É possível obedecer esse chamado de bíblico e ao mesmo tempo obedecer a Jesus? Ou seguir a Jesus? Ok. Você vai falar, quando você lê a Bíblia, você lê 2 tempos. A Bíblia é dividida, ela tem 66 livros,
ela é dividida em dois testamentos, o primeiro e o segundo, chamado de Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento antigo, os 39 livros, primeiro, vai estar falando muito da lei, a lei de Deus para o povo de Israel. Não é para mim, não é para qualquer outra pessoa. É a lei de Deus para o povo de Israel. Todos os costumes judaicos, o costume do povo hebraico, era só para eles. Jesus veio, Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. A lei não salva ninguém. Se a lei salvasse, Jesus não teria vindo para cá. Jesus veio porque ele olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer. Então a lei não salva ninguém. A lei era apenas para o povo judeu. Tá? Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é a graça. Graça é favor imerecido. Estamos no tempo da graça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acabou. Se ele vai estar dentro de uma igreja católica, presbiteriana, batista ou qualquer uma outra, isso pouco me importa, tá? Os erros. Se eu for falar aqui do problema da igreja católica, quantas pessoas foram mortas, das guerras que a igreja católica fez, da compras de indulgência, dos castelos de Roma, o que Nero fez, a história é um horror. E eu não estou aqui para falar mal da igreja católica, nem dos bispos católicos, nem dos pastores batistas, estou aqui para falar de Jesus. A única coisa que me empolga é falar de Jesus. Tá? Jesus é bom. A segunda pergunta: quem foi que vendeu Jesus? E quem comprou? Pastor, perdão, só para nortear. A primeira pergunta é se é possível seguir o bíblico e seguir Jesus, ou há de se escolher um ou outro? Essa é a pergunta. Se é possível seguir a Jesus? E o termo é bíblico? Ou não é possível? Isso aí ele deixou claro. Ele chegou para João e disse: venha, segue-me. Chegou para Pedro e foi convidando, né, os seguidores de Jesus. Jesus convidou gente boa, gente ruim. Jesus conviveu com todo tipo de gente. As pessoas que seguiam a Jesus conviveram 3 anos e meio com ele, mas ainda tinha pessoas que roubavam a bolsa, tinha pessoas que usavam a espada e queriam matar a gente de vez em quando. Então a transformação na vida daquelas pessoas foi dada gradativamente. A salvação na vida do indivíduo ela é automática. A salvação ela vem instantânea. Agora o caráter ele é tratado. O seu caráter você vai sendo tratado a cada dia. Se você tem o caráter de Cristo, a tendência é que você venha mudando e melhorando a cada dia, ok? Mas é possível ou não, pastor? A pergunta é essa: é possível seguir o bíblico, seguir Jesus, ou tem que escolher um ou outro? Não há outro que se mereça seguir a não ser Jesus, só há ele, mediador de Deus. Então o pastor diz que é impossível seguir o bíblico. É seguir Jesus só. Se Jesus falou, o bíblico cai por terra. Se ele me pede para que eu possa segui-lo, é humanamente possível segui-lo. Isso não quer dizer que eu não tenha falhas, mas seguir a Cristo é o que todo homem deveria fazer. Vamos para a segunda pergunta. E não seguir o bíblico. O bíblico é tão contraditório às vezes com Jesus. Mas a segunda questão: se o pastor pregaria na igreja, a segunda é essa: o pastor pregaria na igreja um sermão sobre quem comprou Jesus? Vamos lá. Primeiro, ninguém comprou Jesus nem vendeu. O preço que foi pago, Judas não vendeu Jesus. Judas vendeu a si próprio. O preço que foi pago é o preço de Judas. Pagou preço. Não está escrito vendeu Jesus. Ele pagou vendeu. Judas pagou a quem? Judas vendeu a si próprio. Ele se vendeu. Não, ele pegou 30 moedas de prata, pastor. Quem deu as 30 moedas de prata aí? Ele pegou, foi lançado. Foi lançado no templo. Não, ele jogou fora quando ele se arrependeu. Eu estou dizendo, antes dele se arrepender, alguém deu na mão dele. O pastor corre de falar quem deu na mão dele. Não foram os sacerdotes que, juntando alta soma em dinheiro, pagaram a Judas o preço da traição? Essa parte o pastor nunca leu nem ensinou para o povo, não, pastor?
O que eu estou dizendo para o senhor é, cientificamente, ele não vendeu Jesus porque meu Jesus não tem dinheiro que pague. Ele recebeu... Pastor, falando de Bíblia, o senhor falou assim, ó. O senhor falou assim, ó. A minha verdade, se não for comitente com a palavra de Deus, não é verdade. O senhor falou isso no começo. A minha verdade, se não for comitente, eu nem conheci essa palavra, com a palavra de Deus, ela não é verdade. Então, se for comitente com a palavra de Deus, está escrito, pastor. Os sacerdotes, juntando alta soma de dinheiro, 30 moedas de prata, entregaram a Judas o preço da traição. Mas parece que o senhor corre de afirmar que foram os sacerdotes que compraram Jesus, pastor. Rubens. Sim. Rapidinho aí, Rubens, deixa no caso, a gente ficou certo de que o tempo seria dele, né? Então, mas ele não responde, Oliver. É para responder. A pergunta é simples: se ele pregaria um sermão sobre quem comprou. Aí o pastor vai tentar um subterfúgio, dizendo que o preço é esse, uma coisa fabulosa, uma coisa, vamos dizer, no campo da filosofia, do sofismo, de outra coisa, mas não o que está escrito. Eu só debato aqui em conversa, não está escrito. O que está escrito é que os sacerdotes compraram Judas. Eu perguntei: o senhor pregaria na igreja um sermão dizendo que os sacerdotes da época de Jesus compraram ele, pagaram para matar ele? Ok, vamos lá. Primeiro, é porque você tá indo para o pé da palavra, o pé da letra. E Paulo diz que a letra mata. É isso que tem. A lei de Moisés mata. Você vê a lei de Moisés, eu li. Ele fala da lei. Se alguém pode falar da lei, quanto mais eu. Aí ele fala, a letra mata, a lei de Moisés. Ele está falando que é a lei. Se eu está escrito, como é que eu vou querer povo? Escolheu uma pilha Duracell. Rubens, dá uma segurada aí, Rubens. Rubens. Oh, meu Deus. Desculpa, Oliver. Veja bem. Desculpa, Tem pastor. história. Qualquer leigo sabe que os sacerdotes juntaram uma miséria, uma esmola, não é uma alta soma, não, uma miséria de 30 moedas de prata para subornar a Judas. Só que você entende que o que Judas estava fazendo não era vendendo Jesus, até porque Jesus não era uma propriedade de ninguém. Jesus nunca foi uma propriedade nem do sacerdote, nem do sumo sacerdote. Jesus era um cidadão como qualquer outro, livre. Jesus não era o escravo dele. Jesus não poderia ser vendido. Ali foi um suborno. Ele foi subornado a dar um beijo em Jesus, indicando quem era Jesus. Por quê? Porque todos se vestiam com a mesma roupa, todos tinham o mesmo sotaque de voz, então era difícil você chegar no meio de 13 homens e escolher um, porque todos pareciam. Então ele foi subornado para dar um beijo em Jesus, dando o sinal da traição. Então o preço que foi pago a Judas foi o preço dele. Ele se vendeu. Não estavam comprando Jesus, porque Jesus não estava numa feira de escravo para ser vendido. É você que está querendo dizer que Jesus foi vendido. A Bíblia não diz que Jesus foi vendido. A Bíblia diz que os sacerdotes pagaram 30 moedas. Acho que foi o sinal que caiu. A Judas. Essa, tem um minuto ainda? Se eu quer Pode ir. Não, a terceira, vamos pular para a terceira agora, ou Rubens? Ou vai comentar sobre Eu essa? acho que estou satisfeito com a resposta do pastor. Não foi, Jesus não foi vendido, não. Judas vendeu a si próprio. Nossa, tá bom. Claro, Jesus estava à venda. Está escrito que Jesus estava à venda? Está escrito que Jesus não era um cidadão municipalizado. Jesus era um cidadão municipalizado que inclusive pagava impostos. Tirou a moeda da garganta do peixe para pagar imposto, disse: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus estava legalizado, não poderia ser vendido. Rubens, leia a Bíblia, Rubens. Jesus era um cidadão legalizado. O rapaz foi subornado, ele se vendeu, aquele foi o preço dele para atrair o seu mestre. Então quem vendeu-se foi ele, não Jesus. Ele recebeu pela sua própria traição, pelo seu caráter pervertido, não a Jesus, porque Jesus não está à venda. Jesus é o Filho de Deus, dono do céu e da terra. Entendi. Olha, tem uma coisa que eu odeio em mim, é fazer uma pergunta equivocada. Eu não gosto de entrar torto, eu gosto de entrar certinho. Então agora, se você me permitir, deixa eu botar a bola redondinha, já que o pastor gosta de futebol, para ele matar no peito. Pastor, o senhor pregaria numa pregação sobre quem subornou Judas?
a dar um beijo em Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os sacerdotes, eles eram judaicos, não era batista. Não me ofende em momento nenhum dizer que um líder judaico subornou a Judas. Eles não eram batistas. Eles também não eram meu parente nem teu parente. Então não nos ofende em nada, cara. Se o judeu lá, que era de sangue dele, vendeu o próprio irmão, eles pagaram com o preço do próprio sangue. No ano 70, depois de Cristo, o imperador Nero, Tito, chegou lá e destruiu o templo e tirou até os alicerces, o ouro do alicerce. Eles pagaram por aquilo. Quer dizer, a salvação está em Jesus. E vou dizer uma coisa para você. Ele é capaz até de perdoar Judas, sabia? Eu acho. O meu Jesus é capaz de perdoar qualquer um, inclusive a Judas. Mas o pastor... Se você acredita que você vai para o céu quando você morrer? Primeiro, só um detalhe, pastor, só adentro na questão de Judas. A Escritura é clara e diz que Judas, arrependido, atirou no templo as moedas. Então, o protestantismo ensina que se a pessoa se arrepender, vai ser salvo. Então, como o protestante não vai dizer que Judas foi salvo? Por quê? Você acredita que Judas se arrependeu. Está escrito, mas a letra mata. Mas só que eu li que a letra mata na Bíblia. E a letra que mata não matou a letra mata. A letra mata vale. Está na Bíblia. Vai falar. Pastor. Você acredita? Mata. Então, você que a letra mata, está também essa palavra. Ou não? Para o céu? Você acredita que quando você morrer, você vai para o céu? Pastor, eu aprendi com o irmão Paulo, Shaul. O irmão fala Moshe, até bonito, né? Também fala Shaul. Eu aprendi com o Shaul. A gente corre pelo prêmio, né? Tá certo? Vamos ver. Aqueles todos de pé que não caia. Ninguém rouba a coroa. Eu estou cuidando da minha coroa para ninguém roubar. Então, você quer, já que você citou Paulo, você quer se transformar no mártir da igreja, já que você persegue tanto as instituições que se dizem igreja, já que você está perseguindo tanto as denominações, vamos assim dizer, era a mesma coisa que Paulo fazia, atrás dos crentes e com cartas e prendendo, e aí ele vai no caminho de Damasco e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. Você falou que a pastor não existia? Você falou que a instituição não existia? Como Paulo perseguiu o que não existia, pastor? A instituição religiosa? Ou eram as pessoas do caminho que ele encontrava? Ele tinha autorização de quem? Do sumo sacerdote. Ele tinha autorização do sacerdote, pastor. Não era de Nero, não. Nero não existia. O cristianismo. Quem criou o cristianismo? Constantino, não tem dúvida. Constantino. O cristianismo é Cristo, rapaz. Esquece Constantino. Rapaz, Cristo não entende nada. Cristo é uma palavra grega. Ei. Olha para a Bíblia. Olha para João 8,32. Conheça a verdade. Esquece a religião, cara. Esquece a religião. Eu não sou religioso. Você tem um trauma religioso. Você deve ter sido excomungado de alguma igreja e está traumatizado, assim. Eu acho que algum bispo... Eu traumatizado com meu irmão. Eu batista. Eu acho que sua bronca é com batista. Irmão, eu li a Escritura. Fiquei traumatizado com o que eu aprendi na Escritura. Não foi na igreja. Eu li a Escritura. E o que está escrito para mim, seja o homem mentiroso, verdadeiro, o que está escrito segundo a Escritura. Eu fiquei traumatizado com o que eu li aqui e vi o absurdo, que é o modelo protestante, que eu não encontrei nada aqui. Eu não encontrei nada do modelo protestante aqui. Jesus não ia na igreja, Jesus mandou ele para a igreja, Jesus não tinha denominação. Ele faz melhor do que as outras, faz direitinho. Você tem a oportunidade de abrir uma igreja. Já que todas estão erradas, você faz a sua, certinha. Já que você conhece... Não existe isso religiosa. Ué, por que não? E eu ainda vou lá lhe ajudar. Se você deixar, eu prego na sua igreja. Não tem problema nenhum. Eu pregaria lá, se eu deixasse. Pastor, a questão que eu perguntei para o terceiro foi: quem vem se não para roubar e destruir? Vamos lá. Ô Rubens, faz de novo a pergunta, só a terceira pergunta. Vamos até só o Rubens, só. Vamos ficar atrás, a gente passa muito para cá, um pouquinho distante. Agora ele começou a Você ficar faz bom. uma vez. Mas é porque...
O horário, não dá para uma... Isso também. Irmão, quem vem se não para matar, roubar e destruir? Peraí. Diga aí, eu não ouvi a sua pergunta. Formule novamente a pergunta. Quem vem se não para matar, roubar e destruir? Quem veio para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10. Jesus disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com esperança. Está escrito assim lá, pastor? Como é que Lê lá, está? pastor. Como é que está escrito lá? Eu li lá, pastor. Ninguém me ensinou, não. Viu? Lê lá para o senhor ver. João 10, 10. Será que Satanás veio para matar, roubar e destruir? Está escrito isso lá? Tem a Bíblia aí não para ler, ô Roberto? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia aqui para a gente ver o que é que... quem foi que veio para roubar, matar e destruir? É isso que você quer saber? Vamos lá. João 10. Vamos lá. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Essa tradução aqui é a tradução mais antiga. Se você ler na revista atualizada, você vai ver uma outra tradução do ladrão. E o ladrão na Bíblia não é o Judas Iscariotes que roubava. A figura ladrão na Bíblia é Satanás. Mas lê mais alguém que vai entrar outro personagem. Lê mais um pouquinho só para frente. Só mais uns 2 versículos. Mais uns 2 para frente. Sim. Vamos lá. Eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas, mas o mercenário é o que não é pastor, e deve ser você, que você não é pastor, viu, mercenário? Não tem Deve ser nada. você. Você não é. Aquele que não é pastor é mercenário, então é você. Porque você não tem religião e nem é pastor. Então Você vai se mais, enquadrou, vai mais à frente. entendeu? Você é o mercenário. E Faz ela um não. textinho pra frente. Mas está escrito aqui na palavra. não, Eu assim. sou pastor. Você não é, então você é o mercenário. O mercenário é ladrão, cara. Não, o pastor é que não é Jesus, meu irmão. Ele é o pastor, é Jesus. Ele é o pastor. Olha lá. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é pastor. Você não é pastor. De quem também não são as ovelhas. Você não tem igreja nem é pastor. Você não tem ovelha nem nada. Viu o lobo, deixa as ovelhas. Foge o lobo. Parou. O ladrão é o diabo, o lobo é quem? O lobo é quem? Outra, você. O ladrão é a Satã. O lobo é quem? Quando vem, o mercenário corre. O mercenário é você. Não, mas o lobo é quem? Quando vem, o lobo corre. O pastor, apareceu aí, pastor, o lobo. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Quem deu foi Jesus, não foi o Senhor. Tá certo? Foi Jesus. Aquele que se diz pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir um lobo, foge. Que diz, Agora, quem é o lobo? é aquele que não é pastor. Mas o pastor é ele, pastor. Eu sou o bom da vida pelas ovelhas. Esse é Jesus. Ele falou, aquele que não é pastor de quem não são as ovelhas, esse que não é pastor não é ele é o pastor. Tá certo? Se diz pastor, mas não é pastor. Agora, vendo vir o lobo, a pergunta é, quem é o lobo? Existe o diabo do diabo para ser o lobo, pastor? Não, o lobo é você mesmo, cara, que está tentando denigrir a imagem das instituições religiosas. Você é o lobo, é o cara que diz que não é de nenhuma religião, que fica com a conversinha mole, denigrir a imagem religiosa. Primeiro, você tinha que participar, você tinha que ter uma igreja para falar de igreja. Se você nem de igreja nenhuma você não tem autoridade para falar de igreja. Pastor, falando que as pessoas se você quer usar a Bíblia para ficar fazendo charada, querendo falar mal. O senhor não entende a Bíblia, não? O senhor não entende? Está escrito lá. O senhor diz, a minha verdade, se não for contaminante com a palavra de Deus, não é verdade. A palavra de Deus está escrito aí, pastor. Está escrito aí que não é o diabo, não. Está escrito quem é o lobo. É aquele que não é o Salvador. É todos que vieram antes dele. São ladrões, são salteadores. Agora, as ovelhas ouvem a voz do pastor. A voz de quem? De Jesus.
Ouve a voz dele aqui na Escritura, não é do Senhor, não, nem a minha, que sou um cagão. Eu sou um cagão, pastor. Eu cago todo dia ali no banheiro. Não é ouvir a minha, não, é a dele que não é cagão. E tudo foi tentado, mas sem pecado. As ovelhas têm que ouvir a voz dele, porque é assim que está escrito, mas estão ouvindo a voz de todo mundo. Basta ir lá no cartório, abrir um CNPJ lá, na Receita, e ouvir o representante de Deus. Por que você não vai e não abre a tua igreja? Por que Eu não quero merecer eternamente, pastor. Vai lá, abre a tua igreja. Eu ainda não. A igreja de todos. Porque uma coisa é você falar de igreja, você comentar sobre o assunto bíblico. Outra coisa é você querer usar um subterfúgio, você querer usar. Não, como não? Você está querendo me chamar de ladrão? Você está querendo dizer que todo é ladrão? Eu acho que ladrão é da mãe igual você, que não tem o que fazer, que falta com respeito com as pessoas. Você é informado, desqualificado para falar de religião, porque nem religião você tem. Se você não tivesse religião, se você fosse pelo menos um bom católico, mas você nem é espírita, nem é católico, não é nada. Então você é um cagão mesmo. Eu concordo, eu sou mesmo, pastor. Eu sou mesmo. Mas eu não falei nada, não está ladrão, não. Eu disse o texto. O texto que diz Jesus é o bom pastor, é ele. Não tem outro, é ele. Ele é o bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. O senhor deu a vida por alguém? O senhor deu a vida para alguém? Ou qualquer pastor deu a vida para alguém? Não. Jesus, que chama de Jesus, deu a vida. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o que não é pastor é mercenário, faz povo de comércio. Vendo vir o lobo, apareceu o diabo. Ora, ele foge porque é mercenário. Agora vai o pastor ensinar que quem vem matar ou vai destruir é o diabo. Se está escrito que é o pastor mercenário, que não é pastor, porque só há um. É igual falar, eu sou a presidente Dilma. Não, você não é a presidente Dilma. A Dilma só tem ela, que é presidente. Então, eu sou Jesus? Não. Jesus só tem um. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. O pastor disse bem aqui, a velha aliança é para o povo de Israel. Mas por que a igreja evangélica mistura a nova aliança com graça para poder iludir o povo e manter o povo em um regime de sacerdócio terrestre, de templo divino, de templo terrestre e prática de culto divino, que era a figura da velha aliança? Paulo falou isso aos Efésios. Porque você vai falar, quando você lê a Bíblia, você lê dois tempos. A Bíblia é dividida, ela tem 66 livros, ela é dividida em dois testamentos, o primeiro e o segundo, chamado de Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento Antigo, os 39 livros, primeiro, vai estar falando muito da lei, a lei de Deus para o povo de Israel. Não é para mim, não é para qualquer outra pessoa. É a lei de Deus para o povo de Israel. Todos os costumes judaicos, o costume do povo hebraico, era só para eles. Jesus veio, Paulo escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. A lei não salva ninguém. Se a lei salvasse, Jesus não teria vindo para cá. Jesus veio porque ele olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer. Então a lei não salva ninguém. A lei era apenas para o povo judeu. Tá? Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é a graça. Graça é favor imerecido. Estamos no tempo da graça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acabou. Se ele vai estar dentro da igreja católica, presbiteriana, batista ou qualquer uma outra, isso pouco me importa, tá? Os erros, se eu for falar aqui, Jesus só tem um. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. O pastor disse bem aqui, a velha aliança é para o povo de Israel. Mas por que a igreja evangélica mistura a nova aliança com graça para poder iludir o povo e manter o povo em um regime de sacerdócio terrestre, de templo divino, de templo terrestre e prática de culto divino, que era a figura da velha aliança? Paulo falou isso aos Efésios, tá certo? Grupo sacerdotal. Mas ele falou coisas no meio da entrevista, e é bom vocês gravarem e distribuir, porque ele deve proibir esse vídeo de ficar no ar. Então, ouça o que eu estou falando, está autorizado. Pulveriza, copie em todo mundo e distribua, porque ele vai proibir de deixar esse vídeo no ar. Porque